Os sonhos premonitórios podem ser considerados místicos? Que pergunta mais complicada que fizeram para mim lá no Jung na Prática. Olha só, muita gente considera Jung um místico. A evolução da ciência, no processo de evolução da ciência, desde a época em que ele estudou, trabalhou, etc., ele teve muitos, como diria, haters, pessoas que consideram o trabalho dele místico. Inclusive, é um aspecto muito interessante que a psicologia junguiana não esteja nas graduações, ou esteja muito pouco. Está começando a ser inserida. E, inclusive, o jornal The Guardian, da Inglaterra, considera que esse será o século de Jung, esse nosso século agora. Então, dá para ver que Jung estava muito à frente de seu tempo. Claro que, inclusive, ele foi base para muitos estudos posteriores e vem sendo base para muitos estudos anteriores. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, sobre como Jung está nas universidades, mas não necessariamente nas graduações, e como ele influencia muitos trabalhos, muitas obras, desde cinema, desde marketing até áreas efetivamente da saúde, da psicologia ou da medicina, etc, etc. Então, Jung ele realmente foi um pioneiro, conseguiu reunir conhecimentos antigos e trouxe visões diferenciadas também para esses conhecimentos, e ele sempre se manteve dentro da dinâmica da psique. Ele sempre disse que o seu estudo era um estudo empírico, um estudo que se baseava na fenomenologia, para que houvesse, então, os recursos necessários para que ele pudesse desenvolver isso como uma teoria científica. E ele o fez. Então, quando ele coloca que uma das funções dos sonhos é uma função premonitória, uma das características do sonho é uma função premonitória, é porque ele considera o aspecto do inconsciente, o aspecto do inconsciente coletivo, o aspecto da dinâmica intuitiva do ser, ou seja, a capacidade que temos de conseguir entrar em contato com um conhecimento, mesmo que ele não esteja na consciência. Agora, no sentido de divulgar mais as teorias junguianas, eu peço que, se você gosta dos conteúdos que a gente trata aqui, compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você sempre receba os nossos conteúdos. E eu tenho que dizer também que a gente tem um conteúdo maravilhoso no Jung Play, Netflix, entre aspas, a Netflix junguiana, que você pode assinar, pode ter acesso a mais de 147 vídeos de 47 palestrantes diferentes, e o Byton na Prática, que é uma biblioteca de conteúdo maravilhoso do nosso querido Carlos Byton, ok? Então, se você tem interesse nisso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso a todos esses conteúdos. Agora eu quero tratar sobre essa dinâmica dos sonhos como místicos, dos sonhos premonitórios como místicos e tal, numa outra visão. Pensa comigo. Primeiro vamos analisar a palavra místico. Ora, os mitos são, segundo o próprio Jung, histórias, representações da dinâmica psíquica do ser humano. A mitologia, assim como os contos de fadas, as lendas, etc., os mitos, então, são representações do inconsciente. No inconsciente coletivo, os conhecimentos estão ali disponíveis através dos arquétipos. E os mitos são representações dos arquétipos. Eles contam a história do arquétipo, eles demonstram o conhecimento do arquétipo, que é um nódulo de concentração energética de um conhecimento do inconsciente coletivo. No entanto, quando você não tem clareza sobre isso, quando você não entende esses processos, ou quando você enxerga o mito na sua literalidade, ou seja, de forma literal, você pode tender a considerá-lo como algo mágico, algo que não é possível de ser apreendido pela consciência. E aí, se aquele conhecimento tem uma aplicação
real, uma aplicação que você consegue verificar a existência, ou seja, você consegue perceber que ele funciona. Por não ter isso na consciência de como funcionam os processos, você o considera como algo místico, como algo além da sua capacidade de compreensão. E não quer dizer que não possa ser compreendido, inclusive cientificamente. Então, os mitos, considerados por alguns como místicos, na verdade representam um conhecimento disponível a todos os seres humanos, porque fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade e que se tornará consciente à medida que cada um for apreendendo para si e manifestando este conhecimento disponível. Portanto, quando a gente fala de sonhos premonitórios como algo místico, nós estamos considerando que existe a inconsciência e podemos dizer, inclusive, a ignorância do não conhecer, do não saber, como funciona essa dinâmica psíquica, essa dinâmica do inconsciente, essa dinâmica da consciência, essa dinâmica daquilo que está sob os véus de Maia, ou seja, da ilusão desse mundo tridimensional. Então, quando você considerar algo místico, talvez você deva considerar que você não sabe como funciona. Assim como, até pouco tempo atrás, nós não sabíamos como funcionavam as ondas de rádio, as ondas de luz, E a partir de determinados momentos, os raios-x, por exemplo, raio-x, ultravioleta, tantas frequências que hoje já existem, que o ser humano consegue medir, e tantas outras que o ser humano nem faz ideia que existem, mas que estão presentes, que têm existência e que podem ser observadas, mas que são consideradas como algo místicos ou até não perceptíveis pelo ser humano, mas que têm existência e funcionalidade. Então o sonho premonitório é o sonho que ele consegue entrar dentro de um campo, dentro de um momentum, dentro de um espaço-tempo que o ser humano não consegue perceber. E aí, percebendo outras características que o ser humano não percebe, alguém que tem uma facilidade para isso, que tem as antenas abertas para isso, consegue então, ou através de sonho, ou através mesmo de sinais, que não necessariamente são sonhos, enquanto a gente está dormindo, por ter rebaixado a frequência cerebral, está lá numa participação mística, de repente com a própria consciência coletiva ou com o inconsciente coletivo, com os arquétipos X, Y, Z, de repente ele consegue perceber uma nuance de algo que está por acontecer. E por perceber isso, ele consegue decodificar, tem aparatos cerebrais, etc., para conseguir decodificar as informações contidas naquele conhecimento ali disponível para ele, que ele conseguiu perceber, captar. Então, de repente ele sonha e acontece. Ou seja, tem um sonho premonitório, é um sonho oracular. E não precisa ter sonho para poder ter esse aspecto oracular, esse aspecto premonitório. Não precisa, você pode ter desde que você rebaixe a sua frequência cerebral. Mas isso pode entrar dentro de muitos questionamentos. A gente já teve aqui no Jung na Prática muita gente questionando essa dinâmica do misticismo, etc, etc. Eu sempre, dentro do Jung na Prática, procuro colocar situações, deixar abertas situações para que você possa verificar o quanto isso entra dentro de um escopo de ciência ou não. Então, o professor Byton sempre falava dessa diferença da gente ter uma posição de estudo e verificação para poder considerar algo como realmente científico, etc. Então, cabe a você que está assistindo fazer os seus estudos também para fazer a verificação disso. Nos meus estudos, eu faço esse tipo de
verificação e estou compartilhando com vocês algo que para mim é muito real e que acontece no dia a dia com naturalidade. Então, os sonhos premonitórios podem ser considerados como místicos? O que é místico? O que é mito? O que é premonitório? Onde está o aspecto intuição? O que é inconsciente coletivo? O que é inconsciente? O que é consciência? O que é tudo isso? Então eu tentei passar aqui para vocês de forma resumida a minha compreensão em relação ao que é mito, premonição, místico, etc. Agora é sua vez, comenta aqui embaixo, coloca aí nos comentários o que você acha disso, como é que você vê, como é que você enxerga. Se você gostou, dá um joinha, se você não gostou, dá um dislike aí, não tem problema, para eu poder saber se eu estou podendo contribuir com você. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, lembrando, assina o Jung Play e o Brighton na Prática também. O link está aí na descrição. Grande forte abraço. Até já!